Você sabe dizer se a pessoa que já teve convulsão é permitido a ela dirigir veículos automotores? Quem vai falar para nós sobre esse assunto é a doutora Ângela Gifone. Ela é pediatra, ela coordena um ambulatório de epilepsia do Hospital Universitário Walter Cantídio, da UFC. Por favor, doutora Ângela. Olá, sou Ângela Gifone, neuropediatra e neurofisiologista clínica. Agradeço o convite do professor Ricardo Pereira. É uma honra para mim poder participar novamente do projeto Notícias em Saúde. Vou comentar sobre a nova diretriz da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, e versa sobre a avaliação de candidatos e condutores com epilepsia ou crise epiléptica. Foi realizada uma atualização da diretriz anterior, de 2003, com contribuições da Associação Brasileira de Epilepsia, da Liga Brasileira de Epilepsia e da Academia Brasileira de Neurologia. Antes de falar especificamente sobre a diretriz, é importante lembrar um pouco sobre o que é epilepsia e como é feito seu diagnóstico. Em dezembro de 2013, a ILAI, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, estabeleceu uma nova definição para o diagnóstico dessa doença. Então, epilepsia é uma doença cerebral caracterizada por uma das seguintes condições: a ocorrência de pelo menos 2 crises epilépticas não provocadas ou reflexas, ocorrendo no intervalo superior a 24 horas, ou uma crise epiléptica não provocada ou reflexa e o risco de recorrência semelhante àquele após 2 crises não provocadas, ou o diagnóstico de uma síndrome epiléptica. Lembrando que as crises não provocadas são aquelas que não têm associação com um evento agudo conhecido. Então, crises que ocorrem no contexto de uma meningoencefalite, de um distúrbio metabólico, de um trauma crânioencefálico, são crises provocadas. Quais seriam, então, os procedimentos para a avaliação de candidatos a condutores com epilepsia? Primeiramente, o candidato responde a um questionário padronizado do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Esse questionário contempla informações pessoais para o exame de aptidão física e mental. Cabe ao candidato revelar a sua condição ao médico perito examinador por ocasião do exame de aptidão física e mental. Lembrando que casos de omissão sobre a doença podem responder penalmente por crime de falsidade ideológica e administrativamente através da cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Em segundo lugar, o candidato à habilitação ou condutor que declarar ter epilepsia ou fazer uso de fármaco anticrise será considerado um inapto temporário e vai precisar trazer informações do médico assistente através de um relatório padronizado. Esse relatório está disponível nessa nova diretriz. O relatório padronizado deve ser preenchido por um médico especialista, que vai ser um neurologista ou um neurocirurgião que acompanha o paciente há pelo menos 1 ano. E naqueles casos de pacientes que são acompanhados em instituições públicas, o médico que preencheu o relatório deve ter um acesso confiável ao histórico do paciente. No relatório vão constar informações sobre tipo e frequência de crises, resultado de exames, medicações em uso e adesão ao tratamento. De posse dessas informações, o médico perito vai emitir o laudo conclusivo sobre a possibilidade ou não do candidato conduzir veículos automotores no trânsito na forma da lei. Os critérios de aptidão, a categoria veicular e se vai poder exercer uma atividade remunerada ou não, vão depender do quadro clínico do candidato ao condutor. Existem 5 possibilidades de classificação desse candidato após a avaliação do questionário. Ele tem uma crise única não provocada, sem critérios para diagnóstico de epilepsia, ou ele tem um diagnóstico de epilepsia em uso adequado de fármaco anticrise, ou um diagnóstico de epilepsia sem uso de fármaco anticrise no momento, ou crises que ocorrem exclusivamente em sono, ou uma epilepsia em fase de mudança de fármaco anticrise, ou uma epilepsia considerada resolvida. O médico perito examinador vai observar no relatório padronizado se o candidato tem uma boa adesão ao tratamento e se o parecer do médico assistente é favorável à liberação para a condução de veículos automotores. Quando o parecer do médico assistente for desfavorável, o resultado do exame deverá ser de inapto temporário. Quando o parecer do médico assistente for favorável, o resultado do exame será de aptidão somente se o médico perito considerar que as normativas das diretrizes foram devidamente contempladas. Essa diretriz também estabelece o prazo de validade do exame de aptidão física e mental. A primeira aprovação tem validade de 1 ano, a primeira renovação tem validade de 2 anos,
As renovações subsequentes de 2 a 5 anos a critério do médico perito. E para os condutores a partir de 70 anos de idade, a validade é de no máximo 3 anos. Agradecemos a doutora Ângela, que falou para nós sobre epilepsia, convulsão e licença para dirigir. O que você acha que é melhor para preparar os alimentos, para cozinhar, para assar os alimentos? Óleo vegetal ou manteiga? Vamos ver esse assunto na próxima semana.